historicidade do livro de Ruth. Um livro relativamente pequeno, 4 capítulos. Não se sabe ao certo quem escreveu este maravilhoso livro. Há dúvida dos estudiosos em saber quem foi, porém ele é atribuído a sua escrita ao profeta Samuel. São pelo menos 3 personagens, né, que se destacam no livro de Ruth. Primeiro é Noemi, né, que é a sogra, que se tornou a sogra de Ruth. O segundo é Boaz. O terceiro é Ruth, não é? Noemi, ela tem uma conotação importante na história do livro de Ruth. Ela representa a própria nação de Israel. O Boaz, não é? Cujo nome significa força, era um homem poderoso, um homem muito amoroso, não é? Era um líder exemplar, não é? O Boaz. Ele é apresentado, irmãos, como um tipo do Senhor Jesus, não é? O nosso Salvador. O termo remidor é aplicado no seu nome, o mesmo termo que é aplicado no nome do Senhor Jesus. E Ruth, né, cujo nome significa vistosa, por causa da aparência dela, ou formosa, né? Então a gente entende que pelo nome Ruth era uma moça bonita, não é? E ela se tornou como gentia que ela era, não é? Ela veio de um povo estrangeiro, dos moabitas, e ela se tornou uma figura da própria igreja do Senhor, se casando com Boaz, conforme nós falamos, né, que era o remidor ou o salvador. Então, ali uma dupla importante, né, que tem mensagens gloriosas para nós. E tudo que está escrito no livro de Ruth é aplicado muito, né, para a igreja do Senhor Jesus, que somos nós. Glória a Deus. O destaque, né, do livro está no capítulo 1, que é aquela expressão de Ruth: onde quer que tu fores, irei eu. Enfim, uma expressão ou expressões dela, né? Quando ela fala assim para a sua sogra Noemi, ela tinha ficado viúva, seu esposo tinha morrido, né? Lá ainda em Moabe, juntamente com seu irmão, e as 2 noras, a Orfa e a Ruth, agora viúvas, né? Juntamente com a própria sogra Noemi, que também ficou viúva, cujo esposo faleceu também lá, né, naquela peregrinação. Mas lá elas ouviram dizer que Deus tinha visitado o seu povo, dando pão. Glória a Deus. Eram oriundos, né? Todos eles oriundos de Belém. Belém significa casa do pão. Imagina, irmãos, se na casa do pão Deus não vai mandar o pão, não é? Então, às vezes vem algumas lutas, algumas provações, mas depois Deus visita o seu povo. E elas ouviram dizer lá, agora as 3, né, já sem os esposos, que os 3 tinham morrido, não é? Então elas ouviram dizer que Deus visitou o seu povo dando-lhe pão. Então elas empreenderam a volta para a terra de Israel. E aí então nós conhecemos a história. Ruth, ela se apegou à sua sogra, né? Noemi, cujo nome significa agradável, mas ela, dada a luta que ela tinha passado, quando ela chegou, né, lá em Israel de volta, a cidade se alvoroçou, porque ouviu dizer que Noemi estava de volta. Ela era querida, não é? E ela dizia assim: não me chameis de Noemi, porque o Todo-Poderoso descarregou a sua mão sobre mim. Dada era a luta que eles tinham passado, né? Que ela tinha passado, a amargura. E ela dizia: chamem-me
de Mara, cujo nome significa amarga ou amargosa, né? Porque ela se sentia em amargura, mas Deus tinha preparado as verdadeiras doçuras para ela num futuro de bênçãos, não é? E que vai dar, através do casamento da própria Ruth com o Boaz, o nascimento, não é? Da descendência agora de Davi, cuja descendência vai vir o Salvador, que é o próprio Senhor Jesus. Seja glorificado o nome santo do Senhor. O filho que ela teve, né, com Boaz, o Obed, foi o avô ou o bisavô do próprio rei Davi. Olha como Deus faz, irmãos. Então Deus trabalha de uma certa maneira que às vezes nós não entendemos, e isso, irmãos, nos traz uma mensagem tão gloriosa para nós. Quero pedir que os irmãos abram as suas Bíblias no capítulo 2, né, do livro de Ruth. Capítulo 2 do livro de Ruth. Vamos fazer aqui algumas considerações. O capítulo que fala da chegada delas, né? Chegaram já no finalzinho do capítulo 1, de volta lá, e chegaram no tempo da colheita. E que tempo bom, o tempo de chegar. Vamos ler aqui, irmãos, 3 versículos. Vamos ler o versículo número 9, depois vamos ler o 15 e vamos depois ler o 16. Vamos ler o 17 também, tem uma expressão do 17 que eu quero muito. Então, 4 versículos, né? O versículo 9 diz assim: os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após delas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. O versículo 15. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não lhe o embaraceis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. O 17. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. Amém. Aqui, irmãos, está em destaque, né, a lei do rabiscar. O que era isto? Era algo previsto na lei de Moisés, né? Então Deus tinha dado uma ordem através de Moisés, que nos campos que fossem colhidos, né, as espigas que caíssem, os colhedores não podiam pegá-las. Quando elas caíssem, espigas aqui, irmãos, está se referindo à cevada ou ao trigo, né? Às vezes a expressão espiga, muita gente pensa que é milho. Não era milho, né? A safra era de cevada. E a cevada e o trigo são cereais parecidos, né? Eles dão uns cachos, né? O arroz também é assim. O arroz também tem um cacho semelhante, né, ao trigo, parecido pelo menos, né? Então, a espiga que está falando aí são esses cachos que nós comumente chamamos de cachos, né? A Bíblia chama de espigas. Não confundir pensando que fosse milho. Tem essa expressão também no Novo Testamento, quando os discípulos apanhavam espigas, lembram? E esfregavam os grãos nas mãos para que pudessem comer. Muita gente pensa que é milho. Você sabia que não existia milho na época da Bíblia? Não tem a palavra milho na Bíblia. Só tem na Bíblia corrigida uma palavra lá em Ezequiel, mas não era milho propriamente dito, era uma espécie de uma milharina, né? Então não existia milho na época da Bíblia. Muita gente pensa que aquelas espigas que os discípulos estavam colhendo
fossem espigas de milho, principalmente o milho verde, né, que é muito delicioso para se comer quando ele está maduro, não é? Enfim, mas eram os cachos de trigo, e dá para se comer, né? A pessoa esfregar nas mãos assim os grãos do trigo, eles soltam a casca e dá para comer, não é? Bastante nutritivo, inclusive, né? Voltando aqui para o texto de Ruth, eu quero falar, com a graça que o Senhor me conceder aqui nesta noite, irmãos, sobre estas ordens que Boaz deu a respeito de Ruth. Tem pelo menos 5 ordens aí, não é? Por isso que começamos no versículo número 9, e essas palavras são dele, né? São do Boaz, quando ele está falando para ela: os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem. Só voltando aqui, irmãos, a explicação, não é? Da lei do rabiscar. Então aquilo, irmãos, aqueles cachos que caíam deviam ficar ali, porque os pobres e as viúvas, né, elas estavam autorizadas pela lei a colherem aquelas sobras, né? E também, irmãos, quando a pessoa colhe uma lavoura, sempre sobra alguma coisa que não dá para ser apanhado, colhido, ou mesmo que passa assim despercebido aos olhos de quem está colhendo, né? Como azeitona, por exemplo, às vezes sobra uma azeitona aqui, outra lá no pé, não podia colher aquilo, voltar a colher. Aquilo também fazia parte dessa lei do rabiscar, que eram os pobres que vinham, entravam na lavoura. É verdade que aquilo tinha ali um responsável, então determinava: você vai para esse canto, você vai para aquela outra parte, assim. E Ruth recebe esta ordem. Ela pediu para Noemi para que ela fosse colher. Veja que elas estavam muito carentes, tinham voltado realmente muito carentes. Elas estavam precisando usar esta previsão da lei para poder colher alguma coisa para que elas pudessem comer. Vejam que situação, que elas voltaram, não é? E elas foram, não é? E Ruth então foi na lavoura, lá era tempo da safra, e procurar alguém que permitisse que ela então pudesse colher aquelas sobras. E ela vai exatamente na lavoura do Boaz. Não era Deus que estava dirigindo, irmãos? Glória a Deus. E Noemi não sabia, né? O Boaz era o parente próximo, o parente chegado, o remidor, não é? Da herança que eles tinham deixado para trás, tal. Agora, quando Deus está dirigindo, irmãos, é tudo maravilhoso, não é? Que o Senhor dirija as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. E veja também, irmãos, o cuidado de Deus para com os pobres, não é? Uma previsão na lei, irmãos, que tinha que deixar para trás aquelas espigas ou aqueles cachos que caíssem, não é? Ou que sobrassem sem ser colhidos, para que viessem os pobres, entrassem lá e colhessem. Lá chega Ruth. E a ordem foi essa, no versículo 9: os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem. Quer dizer, no lugar que os colhedores estiverem fazendo a colheita, chegue lá. E irás após delas. Esses delas, irmãos, eram as moças. Israel era muito organizado, né? As moças não trabalhavam juntamente com os moços. Os moços trabalhavam numa parte, as moças em outra parte. E veja também, irmãos, o respeito que foi dedicado a Ruth, né? Boaz está mandando que ela fique juntamente com as moças que trabalhavam para ele. Então irás após delas, não dei ordem aos moços. Veja, irmãos, os moços aqui são os empregados, né? Os servos dele que estavam lá também ao serviço. E a ordem era essa, né? Que te não toquem. Primeira ordem que Boaz deu a respeito dela, né? Não mexam com ela, diz a Bíblia NTLH. Glória a Deus. Deixe que ela esteja em paz. Que ordem, irmãos.
Assim vem a ordem do Senhor ao nosso respeito. Já que Ruth aqui é a igreja e Boaz é o Senhor Jesus, então, irmãos, esta é a ordem que fala diretamente comigo e com você. Glória a Deus. Porque às vezes alguém, irmãos, não sabe, não é? Mas ali está um servo do Senhor, ali está uma serva do Senhor, e existe uma ordem do Senhor, não é? Não mexam com ela, não toquem nela. Essa palavra me veio ao coração hoje, irmãos, bem de manhã, quando estava orando ao Senhor, pois estudando, eu fui ver esta palavra tocar. Olha o que significa, irmãos. Significa aborrecer. Não se incomodem de vê-la aí. Significa também bater. Alguém pode estranhar e querer bater na pessoa, não é? Significa também se aproximar. E esta palavra, ela é também aplicada àqueles que mexem com as mulheres. Olha que coisa, irmãos. Mas a ordem de Boaz: não mexam com ela, não se aproximem dela. Glória a Deus. Aí eu me lembrei, irmãos, o Salmo 34, verso 7. Irmão Jurandir, põe lá. Olha, Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Glória a Deus. Não pense que você está sozinho, que você está sem alguém cuidando. Os olhos do Senhor estão sobre nós. A proteção do Senhor está sobre nós. Onde está um servo do Senhor, ali está a proteção. O Novo Testamento nos chama de embaixadores. E o embaixador, irmãos, em volta dele, ele pode estar num outro país, não é? Ele é representante do seu país. Pode ser em qualquer país. Ali em volta dele é território do país dele. Glória a Deus. Assim é o crente, irmãos. O crente é embaixador do céu. Onde ele está, em volta dele é território celestial. E o inimigo, ele pensa em chegar, mas ele não consegue, porque o Senhor está em volta do seu povo. E esta proteção, irmãos, é de noite e de dia. Glória a Deus. Zacarias capítulo 2, o versículo 5. Põe lá, meu Jurandir. Olha que coisa. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Que proteção, um muro de fogo. Glória a Deus. Acho que é o hino 198 que se refere a esta parte da Bíblia. Um muro é de fogo que me protegerá. Glória a Deus. Então, amados irmãos, e esse muro, irmãos, não é simplesmente dos lados, em volta só. Este muro, irmãos, esta proteção é à direita, à esquerda, na frente, atrás, em cima, embaixo. É como se nós estivéssemos dentro de uma esfera. Glória a Deus. Salmo 91, verso 11, veja o que diz. Olha, irmãos, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Quer dizer, Deus, aos anjos dele, dará ordem ao nosso respeito, ao meu e ao teu, dará ordem ao teu respeito, para que eles te guardem. Estamos guardados, estamos protegidos, não estamos sós, irmãos. Que ordem, não mexam com ela, não toquem nela. A segunda ordem já vai lá para o versículo 15, né, que nós lemos. E levantando-se ela a comer, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher. Deixem que ela colha. Gavelas aqui, irmãos, eram os feixes já colhidos. Veja que coisa, né? E eu fico impressionado de ver aqui, irmãos, né, a autoridade de Boaz. Ele fala para os rapazes: até no meio,
lá dos feixes, dos fardos já colhidos, deixem que ela entre lá. Glória a Deus. Para facilitar, não é? Glória a Deus. Eu estava estudando isso, irmãos, hoje, e uma pessoa que vai fazer esta colheita das sobras, né? Dos que caem, dos que ficam para trás e tal. A pessoa trabalha um dia todo, de sol a sol, que dá mais ou menos 12 horas de trabalho, e consegue colher 2,5 quilos por dia. Ruth, ela viu que eu li o 17, ela dizia que ela colheu uma efa. Uma efa, irmãos, vai de 15 a 40 litros. Olha que coisa. E tem uma Bíblia que traduziu que ela colheu 25 litros, né? Outra traduziu que ela colheu 20 litros. Porque está dizendo uma efa. Então, ela colheu pelo menos 25 litros ou 25 quilos. Por quê, irmãos? Porque a ordem era favorável a ela. Deixe que ela colha até lá no meio dos feixes que já estão colhidos. Glória a Deus. É por isso que às vezes a gente não entende, irmãos, mas a gente vai servindo a Deus, de repente a bênção começa a fluir de tal maneira, mas cuidado não pensar que é você. Sou eu. Que capacidade que eu tenho. Eu sou bom no que eu faço. Cuidado, não confundir a bênção de Deus com a sua capacidade. Lembre-se que é o Senhor que está nos favorecendo. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor nos favorece. Deixem que ela colhe até no meio dos feixes. Isto é além do que era permitido, irmãos. Sabe? Efésios capítulo 3, versículo 20. Põe lá, irmão Jurandir. Nós sabemos de cor esse versículo, não é? Olha o que diz. Ora, aquele, está craseado aí, né? Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. A gente gosta muito de citar este versículo, irmãos, por essas expressões que Deus é poderoso para fazer tudo e tal, né? Mas Paulo está citando isso aí, irmãos, por isso que está craseado, né? Aquele é para dar glórias a Deus. Aí ele vai falar no versículo seguinte: seja a glória para sempre, a Ele seja a glória, a Ele seja a honra, a Ele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além. Glória a Deus. Ele fez muito mais por Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai te abençoar, você vai glorificar o nome do Senhor. Deus vai te ajudar. Tem um versículo que diz, Davi, quando ele canta o seu cântico, no capítulo 22 de 2 Samuel, ou no Salmo 18, né? Ele canta dizendo assim, quando ele estava sendo perseguido por Saul, ele diz assim, alargaste embaixo de mim os meus passos. Glória a Deus. Davi estava correndo por causa do inimigo e Deus abençoava os seus passos ficavam mais largos do que o que ele podia dar. Então Saul não alcançava Davi. Assim Deus tem feito conosco. É como se a gente estivesse correndo numa esteira. Você já viu a gente correndo numa esteira? Ou aquelas esteiras que andam, né? Tem aquelas esteiras que andam, nos aeroportos tem essas esteiras, para facilitar, principalmente os que têm dificuldade para andar, não é? Às vezes os idosos, ele sobe na esteira e a esteira vai levando ele, não precisa andar. Mas tem aqueles que às vezes estão com pressa, além da esteira estar andando, ele vai andando na esteira, quer dizer, ele anda muito mais, né? Ele anda a velocidade da esteira e a dele, aí somando as duas é mais ou menos isso, a gente dá um passo e Deus aumenta o nosso passo. Glória a Deus. Você já sentiu isso?
Como é bom, irmão, sentir que o Senhor está nos ajudando no nosso caminhar. Deixa que ela colha, não impeça. Aliás, é a terceira ordem aí, não é? Glória a Deus, não a impeçam. Aleluia. Não a impeçam. Essa palavra significa escarnecer. Não zombem dela. Significa também insultar. Não insultem a moça. Glória a Deus. Significa também envergonhar. Não envergonhem a moça. Significa também não confundam a moça. Glória a Deus. Aí eu lembrei de Isaías 54:3. Põe lá, meu Gerandir. Isaías 54, versículo 3. Olha, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Põe o 4, o comecinho só. Não temas, porque não serás envergonhada. Esta palavra. E não te envergonhes, porque não serás confundida. Glória a Deus. Ruth estava numa situação difícil, mas ela estava sendo grandemente ajudada. Receba esta palavra no seu coração. Se você está passando por luta, saiba que o Senhor está te ajudando, e a ajuda do Senhor é muito grande. Diz a palavra do Senhor em Provérbios que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Deus não vai agravar a situação, pelo contrário, Deus vai abençoar você, e você vai vencer. Glória a Deus. E a ordem para que, estou vendo ali a hora, irmãos, que ela não fosse impedida. Vamos para a quarta ordem aí. Ele deixa assim, olha o que ele fala, irmãos. Aí entra no versículo 16, ele diz assim: deixem cair alguns punhados. Os segadores iam colhendo, iam pegando, né? E aí Boaz deu uma ordem: ela não vai conseguir colher tanto, ainda que ela esteja até lá no meio dos feixes, mas deixa cair um pouco, de propósito, faz de conta que vocês não viram, deixe cair um pouco. Glória a Deus. A palavra punhado aqui, irmão, significa mão cheia. Você vai estar com a mão cheia, abre um pouco a mão e deixa cair. Imagina, a gente vai andando, de repente você acha um punhado aqui, um punhado ali, outro punhado mais ali. Glória a Deus. Normalmente a pessoa que ia pegando essas coisas estava com aquele fardo que põe assim na cintura, pela frente, e vai pondo, né? Parece uma bolsa, e aquilo vai enchendo. Glória a Deus. E Ruth, de repente, ela achava um punhado aqui, um punhado ali. Veja que Deus está derramando punhados diante de você. Oh, glória a Deus. Vai colhendo. O Senhor há de te dar a vitória. O Senhor sabe da tua necessidade. Glória a Jesus. Deixem cair alguns punhados. Oh, que coisa maravilhosa. Alguns punhados. Deus vai te abençoar a mão cheia. Deus vai te dar, porque Ele é maravilhoso. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O segador tinha que abrir a mão e deixar cair. Glória a Deus. E a ordem, eles não podiam nem olhar para trás, que ela vinha atrás pegando. Deus tem te escondido, Deus tem te guardado. Lá onde você trabalha, você não vê, mas Deus tem te ajudado. Não sei se você já percebeu alguma vez, mas preste atenção, quando você perceber que as coisas estão favoráveis, a empresa te chamou, o chefe te chamou, te elogiou, não esqueça de glorificar o nome santo do Senhor. É Deus te ajudando, é Deus também, é Deus deixando cair. Aleluia. Oh, bendito seja o Senhor.
Deus estava conduzindo tudo, irmãos. Vamos terminar aí na quinta ordem, né? A quinta ordem está no versículo 16 também, a parte B. Aí diz aí, essa última parte, diz assim: e não a repreendais. Glória a Deus. Se você vir que ela está abençoada, glorifique o nome do Senhor. Deus queria abençoar Ruth. Deus quer abençoar a igreja. Deus quer abençoar o crente. Glória a Deus. O Senhor é que peleja por nós. O Senhor é que nos ajuda em tudo. Aí eu fui ver esta palavra, irmão. Sabe, essa palavra não a repreendais significa, olha o que significa reprovar. Ninguém pode reprovar a igreja. Glória a Deus. Significa acusar. Ninguém pode acusar o crente. Às vezes o inimigo quer fazer isto, né? Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, ainda que o acusador se levante, mas é Deus, disse Paulo, que nos defende. É o Senhor que te defende, é o Senhor que te dá a vitória, é o Senhor que peleja por você. Glória a Deus. Preciso terminar aqui, não é? Oh, glória a Jesus. E que bênção, irmãos, é poder contar, não é? Com a ajuda do Senhor. Paulo tinha um espinho, lembra? E ele reclama para Deus. Lembra que Deus falou para ele? A minha graça te basta. A minha graça te completa. A minha graça te é suficiente. A minha graça te dá vitória. A minha graça. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. E Ruth sai à tarde e vai. Quando ela chega lá, Noemi se admira. Tinha colhido uma efa, mas ninguém consegue tanto. Glória a Deus. Sabe, irmãos, encerrando aqui a palavra, Boaz estava de olho na Ruth, não é? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus está de olho na igreja. Boaz estava afeiçoado a Ruth, assim como o Senhor Jesus está afeiçoado à igreja. Glória a Deus. Assim como Boaz ajudou a Ruth, assim o Senhor ajuda você. Você pode glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Olha, irmãos, e a ordem para os rapazes era como se ele estivesse dizendo assim: vocês não sabem, mas esta vai ser a dona da fazenda. Oh, glória a Deus. Sim ou não, irmãos? Aqui está a dona, aqui está a patroa de vocês. Glória a Deus. Aguarde um momento que você vai entrar na posse da herança que Deus já preparou. Aqui está a igreja do Senhor, a noiva que vai se casar com o Senhor dos senhores, com o Rei dos reis. Seja glorificado o nome do Senhor. Por isso Ele dá tudo para a sua noiva amada e querida. O Senhor está olhando para você aqui nesta noite. Ele está te vendo. Ele sabe da tua luta, da tua aflição, da tua dificuldade. Noemi que dizia: não me chamem mais de Noemi, não me chamem mais de agradável, chamem-me de Mara, de sofredora, de amargurada. Mas o Senhor mudou a situação dela. Chega Ruth agora com uma efa, quem sabe 30 quilos, quando era para chegar com 2, com 1,5, com 2,5. Se tivesse trabalhado bastante, ela chega com 30. Glória a Deus.
o Senhor está somando para você aqui nesta noite. Deus tem aumento, olha, aumento no salário, viu? Ih, irmão Veiga, eu estou até desempregado, mas Deus está mandando um novo. Deus está mandando provisão nova. Glória a Deus. Pastor Severino está aqui? Cadê? Pastor Severino, eu cheguei lá, onde que eu cheguei? Ontem, no Ramala. Cheguei no Ramala, atrasado, né? O pastor Bezalel estava lá nos ajudando com o irmão Breno. Era aniversário do pastor Elias. Glória a Deus, parabéns, pastor Elias. Pastor Severino estava pregando, irmãos, do azeite daquela viúva. Glória a Deus, aquele azeite que não acabou, porque o azeite nunca acaba. O azeite, irmão, só parou porque tinha enchido tudo. Enquanto tiver alguma coisa vazia, o azeite está sendo despejado. O Senhor estava vendo a dispensa de Ruth, o Senhor estava vendo a necessidade de Noemi, a chegada de uma luta, de um período difícil. Deus está vendo, irmãos, Deus está sabendo, está vendo que você está vindo de um período difícil, e Ele tem a bênção, a provisão, a alegria, o fortalecimento. Glória a Deus. Deixa o Senhor encher a despensa. Leve daqui, colhe aqui, pode entrar no meio dos feixes. A ordem está ao teu favor, a ordem está favorável. Seja glorificado o nome santo do Senhor. Deus vai te tirar desta amargura, deste sofrimento, irmão. Deus está mandando suprimento. Paulo disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas gloriosas, suprirá todas as vossas necessidades. Todas as vossas. Fique em pé na presença do Senhor. Todas as vossas necessidades. Oh, esta palavra suprir aí, irmãos, significa encher. Assim como o Senhor encheu a despensa de Ruth, a despensa de Noemi. Sabe, irmãos, segundo os estudiosos, aquela efa que Ruth colheu daria para 21 dias. Para ela e para Noemi. Glória a Deus. Quanto você está precisando? Irmão Veiga, se eu falar, ninguém vai acreditar. Mas Deus está sabendo quanto você está precisando. O que você está precisando? A palavra supre, a palavra enche. Deus enche, irmãos, as redes. Deus enche os celeiros. Deus enche os reservatórios. Glória ao nome santo do Senhor. Deus enche a casa. Deus enche a tua vida. Se você entrou aqui e está vazio, Deus te enche. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor. Tem alguém que quer vir à frente e receber oração? Pode vir, em nome do Senhor Jesus. Tem alguém? Glória a Deus, que é tocado pela palavra, quem sabe vindo de uma situação como Ruth, vindo lá de Moabe. Glória a Deus. De onde você vem? De onde Deus está te tirando? Vem em nome do Senhor Jesus. O Senhor te enche, o Senhor te alegra, o Senhor te fortalece, o Senhor te tira desta situação. Glória a Deus, Ele te ajuda. Deixem cair os punhados, deixe ela entrar até mesmo lá no meio dos feixes. Eu quero ver ela cheia, eu quero vê-la suprida. Glória ao nome do Senhor. Ordens ao nosso respeito. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oramos a Ti, te glorificamos, Senhor, te bendizemos, meu Pai. Oh Senhor, nós te exaltamos na beleza da tua santidade. Em nome do Senhor Jesus, Pai, pedimos agradecidos.
Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Todos digamos amém. Deus abençoe, irmãos. Está terminado.